Com a pandemia em primeiro lugar, a guerra em segundo lugar, agora esta política crescida do Covid-0 na China, que também afetou aqui a produção, fechou cadeias de abastecimento, que depois tem um impacto depois de alguns meses ou algumas semanas no resto do mundo. Isto afetou muito as cadeias de abastecimento, afetou muitos negócios. Nós vivemos num mundo global, não é? E esse mundo global, numa ótica de globalização, hoje em dia podemos até falar de desglobalização, não sei se será bem isso, mesmo antes da pandemia já havia movimentos nesse sentido. Se vocês quiserem ler livros nessa área e que são bastante interessantes e que têm um impacto também muito grande em todos nós, que é The Future is Asian, é o Parag Khanna, que também são dois indianos, que eu tanto vou, que é o Parag Khanna, o futuro é asiático, e depois tem outro, se quiserem também ler, também é muito interessante, que é Redefining Global Strategy, que é do Pankaj Ghemawat. Serem ver. E eu, entretanto, para vocês terem uma percepção, eu tive o cuidado ou o desafio de ver um artigo que era de um futurista que é o Jamaias Cascio, na Medium.com, na plataforma de conteúdos, e eu peguei nesse mesmo artigo, isto é de abril de 2020, portanto, eu peguei nesse mesmo artigo em novembro, assim de uma forma quase a Zé Carlos, se me permitem, com algum abuso, e eu peguei nesse mesmo artigo e o que é que lhe chamei? Que ele trazia um novo conceito, uns novos óculos para olhar para tudo isto, mesmo antes, portanto, a meio da pandemia, ou após o primeiro lockdown, a nível geral. E ele traz um bocado isso, que é do mundo VUCA, não é? Portanto, aquilo que já estamos mais habituados a ouvir, que é volatilidade, incerteza, complexidade, ambiguidade. E eu alterei, entre aspas, não é? Peguei no artigo dele numa ótica de origem e chamei-lhe o mundo bunny. O que é isso do mundo bunny? Alguns de vocês podem já ter ouvido, mas eu, por acaso, acho que fui dos primeiros a começar a falar sobre isso após uma coisa. O que é o mundo bunny? Que é uma forma diferente, olhamos para tudo isto, não numa ótica de volatilidade. Isso é um termo que já surgiu para aí em 87, o VUCA, não é? Que é o que as pessoas hoje em dia ainda mais usam, continuam a utilizar. Eu chamo-lhe o mundo bunny, não é? Que não é funny, que em português seria funny, mas não é funny numa ótica de inglês, que não é engraçado. Que é o mundo brittle, portanto, frágil, não é? Portanto, o acrónimo, não é? De mundo bunny. Anxious, portanto, numa ótica de ansiedade, um mundo não linear e um mundo quase incompreensível. E é um bocado daquilo que nós estamos a viver e depois, entretanto disso, depois de ser publicado numa revista, teve outra revista a pedir, posso publicar outra revista? E teve algum sucesso nessa área, tendo em atenção de olharmos para isso, que é, o mundo deixou de ser, se calhar, aquilo que era a fragilidade, que nós, tanto numa ótica de brittle fragilidade, que é, hoje eu já não falo de resiliência, falo quase, se vocês me permitem, eu gosto de usar termos que estão, às vezes, um bocadinho, se calhar, às vezes, avançado no tempo, não de fragilidade, ou melhor, não de resiliência, mas sim de sermos quase, hoje em dia, como pessoas e como empresas, algo quase como um antifrágil, não é? Portanto, não podemos quebrar, independentemente das pancadas que apanhamos. O que é isso do mundo frágil? Nós não tínhamos sentido de cadeias de abastecimento que pensávamos que eram fortes e que tinham essa toda resistência associada e afinal não tinham. E como é que um micro-organismo, uma solução tão pequenina, que nem vida tem, não é? Portanto, acaba por, entanto, ter um impacto que tem na vida de todos nós, vem daí o tal brittle e o frágil. Depois a parte da ansiedade, que é todos nós estamos a viver um pouco no futuro, não é? Com alguma ansiedade, o que é que vai ser o amanhã, e andamos a viver um bocado nesta fase. Depois a parte não linear, que é isso das cadeias também, como é que coisas neste momento que não estão a ser vistas, como alterações climáticas, por exemplo, o impacto que pode ter em todas as nossas vidas, mas não estão a ser medidas, nem estamos a ver esse impacto, e o contrário também, não é? Que é coisas demasiadamente pequenas têm o impacto que têm na nossa vida. E depois a parte todo o incompreensível, que a guerra acho que vem de acelerar a guerra, quer dizer, não é a única guerra. Nós, às vezes, aqui, entretanto, também o mundo, se me permitem, eu considero o mundo um pouco para o hipócrita, não é? Porque há outras guerras, não é? Isso está em causa. E coisas que provavelmente não são tão visualizadas ou tão presentes nos mídias como nós, entretanto, sabemos, não é? Neste momento, só para vocês terem uma ideia, que às vezes nós não temos, eu já andei por diferentes países e tenho essas curiosidades. Por exemplo, nós estamos neste momento a comprar bastante petróleo à Arábia Saudita, que tem uma guerra há anos com o Iémen, que já matou quase 2,5 milhões de pessoas, não é? Portanto, às vezes esquecemos um bocadinho disso. E há quase 500 mil crianças. E às vezes não temos essa percepção, portanto, da hipocrisia, muitas vezes, aquilo que estamos a falar. E as cadeias de abastecimento, o que é que aconteceu no meio disto tudo? Acima de tudo, esteve relacionado com uma coisa, que é uma cadeia de abastecimento de uma empresa, não é? Que é tudo que são as ligações que existe dessa empresa. Outra coisa são cadeias de abastecimento globais que têm uma complexidade de tal forma grande que medir tudo isto, o impacto que ele eventualmente pode ter em nós, pode ter nas nossas empresas, às vezes também é muito difícil, e eu assumo claramente isso. Isto está relacionado com o quê? Vejam, fizeram-se também, eu costumo dizer que não foi a Covid, foi um conjunto de reações que todos nós, entretanto, tivemos, com governos, não vou estar a fazer juízo de valor certos e errados, e que fizemos quase experiencialismos económicos
numa ótica de procura e de oferta, não é? Para quem, eu não sou economista, sou mais engenhocas, mas teve um bocadinho relacionado com isso, que foram situações que estavam relacionadas com a recuperação depois numa ótica de oferta que disparou, não é? Depois nos inícios, estamos a falar dos inícios de 2021, e que as próprias respostas dessas mesmas cadeias não estavam preparadas para. Depois podemos estar aqui a falar de 3 empresas, não sei se vocês têm noção, não é? Que há 3 empresas que dominam tudo o que são contentorização e mercadorias a nível de tráfego marítimo no mundo, não é? Maersk, qual é que é a outra? SCM, não é? Sim, depois entretanto a CMA, se não estou enganado, também tem. Sim, são 3, muito grandes. Isso o que é que tem? Os grandes navios contentores, não é? Acima dos 25 mil contentores. Tudo isso, entretanto, criou aqui uma situação de desconforto. Depois a parte dos contentores, depois a parte de tudo que serão custos logísticos acima do contentor. Eu vou-vos dizer que trabalho com diferentes empresas relacionadas, que é a medição que normalmente é feita numa ótica de custo de contentor é qual é a percentagem que o custo de transporte tem sobre o valor da mercadoria. Portanto, é uma equação que podemos fazer. Quando ela ultrapassa, independentemente das situações que acontecem, 8% a 12%, como temos neste momento algumas situações para algumas rotas de 25% a 30%, podemos estar a pôr em causa tanto situações que vêm daqui para lá, numa ótica da Ásia, como de lá para cá. O que é que isto também veio trazer numa ótica de alguma incompreensão? Que é de reformulação das próprias cadeias de abastecimento em termos de produção e de produção mais próxima. O que é que essas reorganizações podem ser? Trazem problemas, mas entretanto também trazem oportunidades, não é? Numa ótica de um conjunto de empresas que podem passar a ser fornecedoras dentro dessa mesma cadeia, dentro de um espaço económico mais fechado, como pode ser a própria Europa, não é? E agora estamos a ver uma coisa que ainda não está medida. Isso é um bocado a criação de novos clusters, se calhar, não é? Sim, e reorganização das cadeias globais em termos de abastecimento. Portanto, olhar para isso numa ótica também de oportunidade, de perdas que até podemos ter, mas também de oportunidades. Não vou falar aqui de questões relacionadas com energia, não vou falar das questões relacionadas com inflação, não vou falar com questões relacionadas com custos e transporte associado também a tudo isso, mas estamos a falar de situações que neste momento não estão a ser medidas e tem isso que falaste bem da política Covid-0 na China. Se vocês tiverem ideia, eu mandei até há um mês, foi 27/4, aquela imagem veio de lá de 27/4. Vocês têm uma ideia, só de grandes navios de contentores parados na China, estamos a falar ali em 3 ou 4 portos, ali perto de Xangai, estamos a falar de situações equivalentes a quase 500 navios. E esses 500 navios eram o equivalente a tudo o que eram parados, tudo o que era situações numa ótica TEUs, é assim que se calcula numa ótica de contentores, do nosso Porto de Sines, que estavam ali parados. Portanto, eram 2 milhões e meio de contentores parados. E isso tem um impacto direto ou indireto, passado um mês ou 2, também é nosso. Porquê? Vejam, às vezes esquecemos disso, o futuro é asiático. 55% da produção no mundo está na Ásia. 55% da produção. Na Europa estão 18%, nos Estados Unidos anda à volta também 17%, 18%. Isso é para vocês terem conclusão. O que é isso? É o impacto que hoje em dia existe das cadeias, estarem todas ligadas. Se quiserem também ler um pouco sobre isto, dentro de um livro mais português, não é? Que eu também gostei muito, que é do Adolfo Mesquita Nunes, que é um livro amarelo, que é A Grande Escolha, se eu não me engano, A Grande Escolha. É um livro porque ele explica um bocadinho isso, que as pessoas falam de globalização, que é, há certo tipo de países, o que é isso da globalização? Que se especializaram em certo tipo de produtos, que fazem com que, por exemplo, este produto, não é? Este microfone, que tem um conjunto de componentes que provavelmente viajaram milhares de quilómetros para serem assemblados em algum sítio. E cada país ou cada situação especializou-se para, entretanto, poder fazer isso. Você dizia, mas isto podia estar todo fechado. Sim, mas qual era o custo que, entretanto, poderia implicar? Porque todos nós ganhamos com isso, da globalização. E o mundo não está assim tão globalizado como aquilo que nós pensamos. Se vocês lerem esse livro do Pankaj Ghemawat, Redefine a Global Strategy, ele fala-nos, para vocês terem uma ideia, a percepção que nós temos do mundo globalizado anda na ordem dos 55%, qualquer coisa por cento, mas o mundo só está globalizado a 27%, portanto não está assim tão globalizado conforme se fala. Onde é que eu quero chegar? Que é um conjunto de coisas que eu também não sei. Eu posso-vos dizer que, embora eu leia muito também e tenho bastante experiência com diferentes empresas naquilo que se passa, mas neste momento eu se calhar sei 10 ou 15% da verdade, não é? O que de nós. E especular sobre o que é que vai ser isto, o que é que vai acontecer, já não vou entrar aqui em termos económicos, mais da parte de capital, não é? E de acesso ao capital, quanto é que vai ajustar esse capital, cash flows futuros, não é? E mais curtos, e como é que isso vai funcionar, para todos nós em termos de empresas. Portanto, não tenho assim dados para te dizer, estou preocupado, sou um otimista por natureza, mais do que otimista, sou entusiasta, não é? Portanto, passo a ação. Mas também sou realista, não é? E vejo neste momento, não vos queria nem passar, mas os dados que eu tenho é de podermos estar a viver uma situação quase não uma era de mudança, mas sim uma mudança de era. E o mundo mudou no dia 24, numa ótica geopolítica, geoeconómica, mudou no dia 24 de fevereiro. Agora, o que é que isto vai lançar numa ótica de tempestade perfeita ou não? O mundo mudou. Eu acho que o problema não é a direção, que essa direção e o que vai acontecer está mais ou menos clara.
A questão é a que velocidade é que essa direção, entretanto, se vai proporcionar. Isso pode trazer... traz riscos, traz desafios, mas traz também oportunidades, não é? Okay. Naturalmente. Que se não fossem os presidentes de junta a que ninguém liga nada, muitas pessoas teriam morrido pela simples e elementar razão que não tinham quem os levasse da sua casa ao hospital. E quem fez isso foram presidentes de junta, foram voluntários, foram pessoas que foram lá em o que é preciso fazer. E, portanto, o mundo, desse ponto de vista, traz-nos esta visão, que eu acho que é muito útil também para a economia, que é, isto é tudo passageiro. Há de tudo passar um dia, mas, sem embargo, temos obrigação de deixar uma marca, e eu imagino que, ouvindo falar assim, o ser engenheiro, a marca seja forte. Eu só posso ficar contente por uma razão, sabe? É que os meus alunos do primeiro curso, quando eu dava aulas no Colégio de Rosário, têm a sua idade, o que é bastante agradável, não é? Quer dizer, a gente percebe que aquilo que fez já se consegue ver os resultados. Nós temos muitas dúvidas até os ver a trabalhar e depois dizer, não, isto correu bem. E correu bem. Até agora correu bem. Resta saber se vocês que agora vão pegar no mundo daqui para a frente, vão conseguir, e é difícil, muito mais do que no nosso tempo, que é também no vosso, mas é muito difícil garantir que isso seja assim. Nós não sentimos, e aqui à frente vamos falar, hoje basicamente faltam trabalhadores para quase tudo. Parece que de repente, onde havia desemprego passou a haver emprego e até falta de trabalhadores. Isto é extraordinário. E também é verdade que a pandemia alterou completamente as regras que eram concebidas da economia. Um crescimento de X gerava X emprego e tudo isso acabou. E, portanto, temos também que olhar para esta realidade como o povo que somos, que desde 1200, 1100 e tal, começamos a ser independentes. Mas não somos um povo, nunca fomos, um povo rico. E até nos atrapalhávamos com a riqueza, como sabem, não é? Nós, quando tivemos tanto ouro do Brasil, acabámos por deixá-lo ir. Com os fundos da Comunidade Europeia, nem soubemos gastar aquilo. Alguns acharam que era para eles mesmos, só em pessoas, e, portanto, foi tudo também. E eu espero que agora não vá, mas isso são outros 500. Basicamente, deste lugar onde estou, aquilo que eu procuraria, aquilo que eu, enfim, tenho para lhes dizer, é que procuramos deixar aquilo que nas empresas, não é? Se cria, que são mecanismos de resposta e de adaptabilidade às novas circunstâncias. Já não era mau. Se deixássemos isto assim, à lógica de um conselho, já não era mau. Mas deixem-me dizer-vos outra coisa, para terminar, para não ficar longo isto, que é absolutamente verdadeiro. Nós somos um país que nunca foi rico. Somos um país que, naturalmente, não fica rico assim, mas tem gente espetacular. E é com base nessa gente espetacular que nós temos que alavancar o futuro. Não há volta a dar. E por isso o grande desafio vai ser manter a liberdade. Porque eu temo bem que esta guerra empurra o mundo para uma luta entre quem quer manter a liberdade e quem quer tirar a liberdade, seja quem for. E no dia em que tirarem a liberdade a todos nós, deixa de haver criatividade. E no dia que deixar de haver criatividade e a expressão da criatividade, deixam de haver empresas. E empresa significa que eu empreendo, que eu tive uma ideia e quero levá-la à frente. Isto não existe sem liberdade. E, portanto, o grande desafio que temos pela frente é manter a liberdade. E para manter a liberdade é preciso falar de coisas que são muito duras. E eu quero dizer-vos que há 10 horas atrás não sabia nada disto. Mas um amigo meu convidou-me para assistir hoje a uma palestra do José Milhazes e eu fiquei absolutamente siderado. Ou seja, para nós vencermos este combate pela liberdade, vamos, não sei se é resiliência, se é resistência, seja o que for, mas podemos passar por preços de combustível 3 ou 4 vezes que pagamos agora. Está toda a gente preparada para isto? Ou vai toda a gente começar a bater uns nos outros porque eu quero a gasolina mais barata? Estes são os desafios que também o político vai ser chamado a gerir. Tenho também pautado o meu mandato, desde que assumi posse no passado dia 2 de novembro, por pelo menos 2 dias por semana ir visitar empresas. E faço questão de solicitar que me permitam visitar a fábrica, os trabalhadores, a maquinaria. Já aprendi que há uma fórmula de cores muito curiosa, que são as cores com que estão pintadas as máquinas. Se são cor de laranja, são do século passado. Se são verde claro, são do princípio deste século. Se são cinzentas, são atualíssimas e modernas.
Portanto, é fácil de perceber qual é o estado de desenvolvimento de uma indústria em Portugal pela cor das máquinas. Eu já aprendi isto ao longo deste tempo que estou na Norgarante, que é muito importante porque percebe-se logo quem investe e quem não investe. Pergunta-me sobre taxas de juros. Eu devo dizer que agora é que nós estamos a ter um regime normal. É agora que nós vamos ter um regime normal de taxas de juros, porque taxas de juros negativas são a anormalidade e, para quem não se apercebeu, as taxas de juros negativas são uma forma de transferir dinheiro de quem poupa para quem deve. Porque nós estamos a remunerar negativamente as poupanças e a cobrar taxas zero a quem pede dinheiro emprestado. Isso não é normal. Vou pagar, não? Isso não é normal, porque isso é um desincentivo à poupança. E onde não há poupança, não há investimento. E não havendo investimento, não há criatividade, não há projetos, não há emprego, não há economia. Não há uma economia saudável e, portanto, há empobrecimento, como já aqui foi dito. Eu costumo comparar, mal comparado, a economia portuguesa com a economia holandesa. São 10 milhões de habitantes e o território não é muito diferente. Claro que isto é uma comparação politicamente incorreta, eu sei. Mas a verdade é que estamos a falar de realidades da mesma dimensão. E qual é a diferença? Para mim, que trabalhei 20 anos no mundo dos investimentos, fui responsável do Fundo de Reserva da Segurança Social, portanto, éramos responsáveis por investir 13 mil milhões, hoje são 24 mil milhões, felizmente para todos nós. A diferença, para mim, principal entre Portugal e a Holanda são os fundos de pensões e as seguradoras. Existem poupanças acumuladas na Holanda, em fundos de pensões e em seguradoras, que permitem financiar o investimento. E financiar o investimento, estamos sempre na vanguarda da inovação, estamos sempre na vanguarda da atividade económica. Nós cá temos, por princípio, uma economia de repartição. É assim desde há muitos anos, porque partimos pós 25 de Abril de um ponto de partida de muito empobrecimento da população e era preciso ganhar depressa, conquistar depressa desenvolvimento para mostrar que a revolução se afirmava e que se estabilizava a sociedade, porque se não fosse assim, se as pessoas não vissem resultados da revolução que produziram, corríamos o risco de voltar para trás e era pior emenda do que o soneto. Portanto, houve uma necessidade absoluta de repartir rapidamente o que estava concentrado em poucos, por muitos, e, portanto, não houve oportunidade de haver acumulação. E isto conduz-nos progressivamente, ao longo dos anos, a pedidos de intervenção do Fundo Monetário Internacional, a pedidos de auxílio mais tarde, através da adesão à Comissão Europeia, e, enfim, os episódios que vocês conhecem, da Troika, etc., dos apertos, e chegámos ao dia de hoje com uma dívida acumulada das maiores do mundo. O que perguntam-me o que é que isto tem a ver com as taxas de juros? Tem a ver com as taxas de juros na medida em que um país endividado tem que pagar caro a sua dívida pública. E isso limita imenso a capacidade de intervenção. E agora, falando para empresários, eu diria assim, e juntando também o tema do mutualismo, porque eu vejo o Estado como uma grande mútua, que auxilia nos ciclos negativos e que partilha nos ciclos mais otimistas. E, portanto, quando a mútua está endividada, tem pouca capacidade de intervir. E com taxas de juro a normalizar, é muito natural que o custo dessa dívida também aumente e a capacidade de intervenção dessa mútua se torne mais frágil. Nós, na verdade, temos é que nos interessar, nós empresários e nós financiadores, temos que nos interessar por aquilo que são as opções de quem nos financia, que é a Comissão Europeia. E as opções são muito claras, muitíssimo claras. Quer no PRR, quer no 2030, elas são muito claras, que é, se és pequeno empresário, digitaliza-te. Rapidamente. É a tua forma de ganhares competitividade, de ganhares cota de mercado, de criares riqueza. Digitaliza-te. Vai para a economia virtual, vai para a internet, comercializa o mais possível para o mundo inteiro através de meios virtuais. Se és grande empresa, descarboniza-te. Substitui o mais depressa possível tudo o que são fontes fósseis. Porquê? Porque todos os programas europeus estão direcionados para a digitalização e para a descarbonização. Em terceiro lugar, se és pequeno empresário, esquece o PRR. Não é para ti. Não é uma discussão para pequenas e médias empresas. PRR tem lá uma pequenina verba para a digitalização de PMEs.
não é para ti. PRR é para grandes consórcios, é para as agendas mobilizadoras, é para os serviços do Estado. Quando muito, se és pequeno empresário, procuras os concursos públicos do Estado, que é aí que tu podes ir buscar algum benefício de PRR. Mas PRR não é para ti. Pequeno empresário é EPT 2030. Quando nós temos uma situação económica normalizada, as taxas são crescentes. As taxas a 2 anos são maiores que a 1, as 3 são maiores que a 2. Temos a chamada curva positivamente inclinada. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que as expectativas dos investidores dizem que esperam crescimento económico. Quando eu espero crescimento económico, eu admito que um dinheiro que vou receber mais tarde tem um rendimento positivo e, portanto, eu espero uma taxa de juros maior a 10 anos do que uma taxa de juros a 2 anos. Hoje, nós temos as chamadas curvas negativamente inclinadas. Nós temos taxas a 1 ano e a 2 maiores do que taxas a 10 anos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os mercados financeiros não acreditam que vai haver crescimento económico. Estão particularmente preocupados com o ajustamento que vai ser feito no imediato pelos bancos centrais no sentido de combater a inflação. E, portanto, o que nós estamos a ver é um movimento muito agressivo, a começar pela Reserva Federal norte-americana, que se espera que no final do ano tenha taxas de juros a 3,5%, vejam só. Mas já estão a ser acompanhadas pelo Banco de Inglaterra, pelo Banco da Suíça, que é um movimento completamente fora do habitual. O Banco Nacional da Suíça costuma ser sempre o último a subir as taxas de juros, por uma razão muito simples. É como é um país de destino de poupanças, tradicionalmente o franco suíço é uma moeda que se aprecia, porque é muito comprada. E isso tira competitividade à economia suíça. As Nestlés da vida depois têm dificuldade em vender os seus serviços e os seus produtos. E, portanto, o Banco Central da Suíça é sempre o último a subir taxas de juros. E vejam só, desta vez foi o segundo a seguir à Reserva Federal, juntamente com o Banco de Inglaterra. Portanto, a preocupação com a inflação é enorme. E isso vai criar aqui no próximo ano uma grande pressão de subida de taxas de juros e de aperto ao acesso ao crédito. Nós já somos, por natureza, uma geração pré-disponível para a mudança. Daí faz-me olhar para estes últimos acontecimentos, estamos a falar claramente do Covid e desta guerra, que não é única, como diz ali o colega, de facto, estamos muito focados porque esta está relativamente perto, mas nós temos guerras em África, temos guerras por vários locais do mundo e de facto, a guerra é um fator permanente. Mas, de certa forma, todas estas alterações acho que nos preparam e dão-nos aqui um arcabouço para conseguirmos superar mais facilmente os desafios. São momentos difíceis, claro que são. Sofremos e penamos, mas não enterramos a cabeça. Não desistimos, ok? Porquê? Precisamente por isso, porque a mudança começa a estar enraizada em nós. Isso, de facto, dá-nos flexibilidade e uma boa perspectiva do poder encarar o futuro. E acho que isso, do lado humano e do lado profissional, é muito bom. Agora, claro que há desafios, e sobretudo nós, um país pequeno, extremamente pobre e dependente, ok? Mesmo na Europa somos um dos países mais pobres neste momento. Isto traz um desafio terrível, sobretudo na parte, e eu vou falar pela parte que conheço melhor, que é a parte das tecnologias de informação e da área mais financeira, não a este nível, mas no lado da tecnologia também, traz desafios terríveis porque temos de competir por mão de obra em que muito facilmente uma multinacional chega aqui e oferece valores para a mesma pessoa 2 e 3 vezes superiores àquilo que uma empresa normal pode pagar. Isto é terrível, isto é um desafio brutal, ok? É brutal, porque as nossas pequenas empresas não estão preparadas para, de um ano para o outro, ter de duplicar vencimentos, ok? Isto traz, de facto, também um desafio e também a necessidade de nós próprios, já a um nível mais micro, já não a nível do país, mas olharmos para a empresa e vermos, temos de fazer alguma coisa, ok? E, de facto, há coisas que nós podemos fazer. Há coisas muito importantes, há pequenas
pequenos passos que podem ser dados, mas sem dúvida, e já foi falado aqui, que o processo da digitalização dos negócios é o único caminho possível para uma pequena empresa, para uma microempresa, poder ser sustentável, ok? Porquê? Porque, e nós verificamos isto há cerca de 2 anos atrás, que pequenas floristas, pequenas pastelarias, pequenas fábricas de bolo, de um momento para o outro, pensaram a tempo, epá, eu não consigo ter clientes a atender na minha loja, mas vou fazer um site, vou-me cadastrar aí num local qualquer onde possa divulgar, e muitas dessas pequenas empresas conseguiram sobreviver com essa possibilidade de vender para um mercado maior, ok? E de certa forma, revolucionar os processos internos da própria empresa. Há muitos negócios novos que nós podemos criar, baseados, eu falei do metaverso, que é um exemplo, mas no nosso dia-a-dia o que temos de perceber é, há uma necessidade de mercado que ainda não esteja preenchida? Esta é a pergunta que temos de fazer. E se conseguimos uma resposta, ok, vamos seguir por esse caminho, porque provavelmente vai haver mercado para esse nicho que não existe, que ainda não foi preenchido. Sou um otimista. Eu creio que em Portugal, desde 1200, 1100 e tal, é bem verdade que quando meio mundo chora, outro meio vende lenços. Portanto, está de sempre a alternar-se e nunca hão de faltar negócios e maneiras das pessoas fazerem negócio. Por isso, saúdo a Norgarante, porque tem esta perspectiva. Quer dizer, só tem que escolher que lado é que quer apoiar, ou os que choram ou os que vendem lenços. E eu optaria sempre por apoiar os que vendem lenços, esperando que os outros continuem a chorar. Quer dizer, porque senão deixam-se de vender lenços. E nós estamos aqui. Nós estamos neste mundo maravilhoso que é inflação, juros, recessão. É o que vem a seguir. E neste momento dizem-nos assim, bem, a recessão é boa porque vai travar tudo aquilo que nos disse e com o qual eu estou basicamente de acordo. Agora, deixem-me dizer-vos isto. Eu não estou nada admirado com pagar-se mal aos licenciados, porque nós vemos nos supermercados, não poderíamos estar à espera que eles ganhassem muito. Estão na linha de caixa dos supermercados. Isso tem uma responsabilidade direta. Nós somos um país de patrões e muito, muito menos de empresários. Muito, muito menos de empresários. Porque esta coisa dos cursos, esta coisa de se entrar com não sei que média nas universidades, esta coisa da maior escolarização de sempre, não corresponde claramente orientar ou ajudar os jovens a encontrar aquela que é a sua vocação. E quantos? Vamos falar de medicina e lá vamos querer ao mesmo sítio. É brutal como em medicina se entra com 18 e depois há tantos chumbos no primeiro ano. Ou muitos meninos ou meninas a dizer, não era bem isto que eu queria, não sabia que o curso era isto, vou-me embora. É isto, é com isto que estamos confrontados. E este é o mundo onde eu quero que haja muita liberdade. Estamos empenhados, estive hoje na Assembleia da República, para permitir melhores meios de participação dos jovens, que vão lá dizer o que acham, que vão lá confrontar as pessoas. Porque se há coisa que é fácil é qualquer político, como qualquer professor, como qualquer médico, como qualquer economista, quando está a correr bem, a gente tem tendência a caminhar por ali, até que venha alguém que nos diz isso pode não ser assim. Isso não é o caminho certo. E é isso que a gente precisa. A tecnologia vem antes, ou melhor, vem só depois de tudo o que é processo e tudo o que é estratégia. Nós queremos digitalizar produtos que não são bons, situações que não têm mercado, não vai dar a lado nenhum. Portanto, tudo o que é digitalização e tudo o que é tecnologia deve vir antes da estratégia e antes de medirmos se há alguma coisa que a gente vai resolver o problema de alguém, não é? E há um bocado isso que não é... E quando se falou também de pastelarias e restaurantes, mesmo um dos maiores retalhistas do mundo, o grupo Inditex, por exemplo, que anda nos 30 e tal mil milhões de vendas, não tem 15 a 20% que venda numa ótica de volumes de vendas globais em termos de e-commerce. Portanto, nenhum restaurante, nenhuma pastelaria consegue ter venda, a não ser quem só tenha isso montado diretamente para trabalhar no mercado. Portanto, não é, eu aí sou um bocado crítico relativamente a isso. Falamos PRR, transição, só de oportunidades, transição energética, a que custo? Transição energética a que custo? A que velocidade? Vejam, é que a pegada carbónica, e são idealismos também. Eu também escrevo, se vocês quiserem, depois greenfuture.pt, tem lá colónicas de opinião um bocadinho críticas da minha parte, nesta área da energia, que também tem a minha formação base. E que dói um bocado. Se quiserem ver também coisas sobre a área internacional, podem ver Portugal Business
também tenho, não é, de promover um pouco Força, aquilo força. que entretanto faço, não é? E é portugalbusinessontheway.com. Tem lá um blog só dedicado à área internacional e eu tenho lá um dedo nesse projeto também. E apoio diretamente o maior projeto, a ação conjunta da exportação de empresas portuguesas, que é o projeto da AEP, que é quase de 4 milhões de euros. É quase não, é de 4 milhões de euros. É. Portanto, precisar de iniciativas individuais, cada uma das empresas, que também podem acontecer. Mas para vocês terem uma ideia, portanto, a transição energética, estamos a falar de quê? A nossa pegada carbónica, para vocês terem uma ideia, uma ótica de CO2 da Europa é de 10% só. A Ásia é de 50%, e desses 50%, 30% são só na China. E depois, nas nossas empresas portuguesas, nós competimos diretamente numa ótica de preços de energia e de outras situações numa economia global, não é? E a que preço é que pagamos a energia? Por causa de idealismos. Eu não quero dizer que a Europa é muito leading the way, não é? Portanto, leading the way, para dar o exemplo ao mundo. Mas às vezes o leading the way, à velocidade que nós a queremos fazer, mesmo na mobilidade, está aqui o Emílio também, na mobilidade elétrica, não é? Também pode ser um bocado dito. Depois, entretanto, outra coisa foi aqui colocada que também é muito importante, que é a mobilidade das pessoas, que é outra situação. Depois não falamos de outra coisa que, entretanto, vai implicar que ainda ninguém, entretanto, alguém já deve ter pensado nisso, mas ainda não viu, que é a situação dos cereais, não é? Direta ou indiretamente, vai provocar problemas em África. Em problemas em África, o que vai acontecer? Esqueçam aquilo que aconteceu na Síria. Daqui a uns meses, das duas uma, ou se matam uns... Eu já estive expatriado em 3 países em África, mas para você ter uma ideia, ou se matam uns aos outros, ou vão ocupar espaço, ou começam a vir para cima. E se vierem para cima, também vêm para a Europa. Portanto, tudo aquilo que nós estamos a falar de fluxos até agora, de refugiados e críticos, e como é que vêm ou não vêm, eles vêm para cima. E são 1.300, claro, não vêm 1.300 milhões, não é? E é não é? Neste caso, o país. Portanto, vejam, eu não vejo, numa ótica de oportunidades, onde é que eu vejo? Que é mercados emergentes, tanto na Ásia, não é? Numa ótica de crescimento. Vou dar exemplos. Vietnã, quase ninguém fala, e há empresas portuguesas. Exportação para esses países? Sim, fazer trabalhos fantásticos. Coreia do Sul, também, que muitas vezes não se fala, também muito interessante, também bastante interessante. Próprio ainda assim, mas quase não temos peso em termos de ainda. Mas veja, nós vendemos, Europa, neste caso Portugal, nós vendemos 70% daquilo que, entretanto, vendemos só para a Europa. Portanto, o nosso mercado é a Europa. E de tudo aquilo que vendemos, 27% é para a Espanha, e este mercado aqui ao lado. Portanto, convém que os espanhóis até estejam porreiros, quanto mais porreiros eles tiverem, não há um bocado isso. Nós esquecemos que o mundo é global, não é? Estamos todos conectados, estamos todos juntos, não é? O problema do outro, amanhã pode ser um problema meu, que é aquilo que acontece também com o componente todo do mutualismo, não é? Se estivermos todos juntos e segundo uma cadeia, podemos ter um bocadinho mais de força para tentar combater isso. A indústria dos jogos é toda uma realidade nova que está a ter uma explosão em termos de penetração no mercado e que criou uma nova necessidade nas pessoas, que é a necessidade de participarem num novo ambiente, que é o ambiente virtual. E, portanto, eu não me surpreendo nada que pessoas da idade da minha filha, que tem agora 16 anos, tenham necessidades diferentes das minhas e sintam a necessidade, por uma questão muito simples, de se sentirem integradas numa nova sociedade, num conjunto novo de amigos da sua geração que têm um apartamento no metaverso e, portanto, eu também tenho que ter, porque não, de outra forma não estou integrado nessa realidade, não estou a viver na minha idade, não estou a viver com a minha geração. A questão do Covid veio acelerar nas empresas um processo que toda a gente já pensava, que os empresários pensavam, mas todos tinham medo de tocar na ferida, que foi o teletrabalho. Eu falo contra mim, eu até sou uma pessoa relativamente aberta e procuro estar sempre atualizado em vários temas, mas nunca quis conversar muito com os colaboradores sobre teletrabalho. A partir do dia 3 de março de 2019 foi tudo para teletrabalho. E agora, hoje, as pessoas têm 15 dias, por opção, regulamentado pelo chefe da equipe, coordenado, naturalmente, mas 15 dias do mês, eles podem fazer teletrabalho. E passa a ser uma regra normal de funcionamento. Outro caso, isto porquê? Porque há ferramentas digitais que apoiam isso. Outro aspecto importante, a formação. Nós temos na nossa empresa uma sala de formação em que os clientes vinham de Lisboa, do Algarve, das ilhas, não sei o quê, para ter formações lá na Improxi, ok? E pagavam, tinham de almoçar lá, tinham de estacionar carros, pagar parques, essas coisas todas. Isso acabou. Desde 2019 que deixámos de ter formações. Está lá a sala para outros fins agora, mais para uso interno. Passámos a ter só formações online. As pessoas aceitaram isso perfeitamente. Ok? Aí está, mais uma vez, com o uso das ferramentas digitais. Portanto, temos de ver onde é que é aplicável a utilização de ferramentas digitais e onde não é, logicamente. Que papel pode ter as juntas de freguesia nos novos desafios da descentralização?
Vamos ver, as juntas de freguesia vão receber, digamos, competências das câmaras municipais, porque a relação é nacional câmaras e câmaras para as juntas de freguesia. Aliás, assisti a um projeto muito interessante que está a acontecer nos Açores. Como sabe, já são uma região e agora estão fortemente empenhados na transição de competências para as juntas de freguesia. As juntas de freguesia têm uma vantagem, têm o povo muito próximo e podem, em cada caso e sempre de maneira diferente, afeiçoar aquilo que podem dar aos cidadãos ou perguntar aos cidadãos, como falávamos aqui do intraempreendedorismo, o que é que precisam dos nossos serviços. É assim que eu vejo isto no futuro. Se eu não tiver liberdade, não penso. Se eu não pensar, não empreendo. Se eu não empreender, não há criação de riqueza. E, portanto, esta é a lógica que leva a que eu peço aos jovens que façam uma defesa intransigente da liberdade. O mecanismo de mutualismo é um mecanismo que se baseia numa colaboração entre os mutualistas, ou seja, as entidades, sejam pessoas singulares, sejam pessoas coletivas, que criam uma associação mutualista, uma sociedade mutualista, e que utilizam os recursos que uns não precisam temporariamente para beneficiar os outros que estão a necessitar dela. No caso concreto da Norgarante, que é uma sociedade de garantia mútua, o que o mutualismo funciona é como uma dotação de capital temporária, portanto, qualquer empresa que queira ter um acesso a crédito pode beneficiar de uma garantia da Norgarante, mas para isso contribui com 2% do empréstimo para a sociedade enquanto o empréstimo for vivo, e esse contributo de 2% de muitas sociedades permite que nós possamos oferecer garantias às outras que não estão neste momento, portanto, utilizar os recursos das que não estão a utilizar crédito para aquelas que precisam utilizar crédito. E, portanto, é dar as mãos e utilizar os recursos que uns têm disponíveis, temporariamente, porque depois, no final do empréstimo, esses recursos são-lhes devolvidos, para auxiliar aqueles que precisam de recursos para fazer o desenvolvimento da sua atividade económica. Também temos instrumentos para apoiar as empresas startup. Passamos também por fazer aquilo que nós chamamos de garantias de início de negócio para empreendedores, que têm projetos escaláveis, bons projetos, que são inovadores, que têm capacidade de colocação dos seus produtos no mercado, e começando em coisas muito simples. Projetos de 25 mil euros são garantidos por nós, são garantias de 70% ou 80%, que permitem aceder a um primeiro financiamento para desenvolver uma ideia de negócio, testá-la no mercado e com isso iniciar uma atividade. Portanto, temos também instrumentos para apoiar as empresas de startup, que recomendo. É impossível neste momento dissociar o empreendedorismo, e estamos a falar de criação, de produtividade. É impossível hoje dissociar de uma digitalização, e principalmente pela parte também da comunicação com o meio exterior. Estamos a falar de clientes, fornecedores, portanto toda a cadeia de valor associada ao negócio. Para mim a qualidade não é algo propriamente uma ferramenta ou uma certificação, um pré-requisito. A qualidade devia ser algo que está dentro de cada um de nós e em função de sermos melhores naquilo que entanto fazemos e ser quase uma cultura enraizada numa ótica de quê? A satisfação do cliente, não é? Depois fidelização e depois quase o encantamento. Portanto, um conjunto de serviços e de situações que entanto são prestadas dentro de um certo tipo de requisitos. Mas eu costumo dizer que a de qualidade não deve ser um departamento, mas sim uma cultura enraizada dentro de todas as pessoas da própria empresa, não é? Eu costumo dizer que cada caso é um caso, não há uma... Como é que eu ouvi dizer? Não há propriamente não é, se o mercado internacional, se trabalhar mercados internacionais, se fosse tipo culinária, eu entretanto tinha aqui um conjunto de checklist e uma receita e dizia, este é o teu problema, é isto que deves fazer, portanto cozinha. Não, portanto cada caso é um caso. O que eu sei é, devido a muitas situações que estão relacionadas com a dimensão das empresas portuguesas, faz sentido, não é, à partida, ter, numa fase inicial, se for uma parte inicial de uma ótica de exportação, de trabalhar menos mercados do que propriamente muitos, no sentido, entretanto, de não dispersar e não estar a colocar muita energia e muitos recursos em diferentes situações que, hipoteticamente, amanhã podem estar apetentes para comprar, não é? Portanto, ser mais focado, não é? E fazer step by step e não de uma vez só. Basicamente isso. Neste debate, nós promovemos este debate porque sabemos que existe aqui alguma ansiedade e algumas dúvidas das pessoas relativamente a como a pandemia e como a guerra estão a impactar as suas vidas, as pessoas já estão a sentir isso na pele e também estão apreensivas relativamente ao futuro, e nós queremos dar aqui algumas luzes
com base na voz de pessoas especializadas nas suas áreas, desde a banca, a consultoria, à área política ou mesmo ao empreendedorismo. Relativamente à nossa associação, o nosso objetivo aqui é fomentar na sociedade a nível nacional, portanto nós somos uma associação pansectorial e nacional, não estamos presos a nenhum setor nem a nenhuma localidade em particular, e queremos com a associação desenvolver e fomentar o empreendedorismo, fomentar o aumento da produtividade das empresas, fomentar uma economia mais justa, em que há uma maior distribuição de riqueza de uma forma mais equitativa, e este debate serve para isso, é para aproximar as pessoas, para fazer um bocado as pessoas começarem a sair de casa outra vez, para virem assistir a este tipo de eventos e enriquecerem com a informação, informarem-se, em vez de continuarmos só a ver televisão. E estamos a voltar a dinamizar, acabaram as restrições da pandemia. Nós iniciamos, a associação foi fundada em novembro de 2019, em março fomos obrigados a ficar em casa, portanto qualquer atividade associativa depende muito da interação entre as pessoas. Nós ainda fizemos muitos webinars pela internet a divulgar, mas de facto isto é que é mais importante, é as pessoas estarem juntas, conviverem, acaba o evento, as pessoas estão aqui a fazer networking, como estamos a ver, e isso é muito bom para trocarem ideias também, trocarem seus cartões de visita e fomentarmos novos negócios. Queremos com isto que o nosso país daqui a 20 anos, nós tenhamos dado o nosso contributo para que seja melhor, mais competitivo, mais justo, em que a distribuição da riqueza seja mais equitativa e que as pessoas sejam mais felizes e deixemos tanto de falar do fado e que a nossa vida seja mais rock and roll.